novo tempo. Aleluias. Você pode se assentar. Nós agradecemos a Deus nesta noite a rica oportunidade. Obrigado. Pastor Josué nos lembrou desse fato importante, a oportunidade que Deus está nos dando. Ele falou também na ministração durante o louvor sobre planos e caminhos elevados de Deus para nós. E eu fiquei feliz nesta noite, quando eu cheguei, nessa manhã, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo essa transmissão, mas eu cheguei aqui e o pessoal estava preparando os louvores e eu vi a Gabriela na frente aqui. Eu glorifiquei a Deus já, falei, Deus respondeu as orações. Depois o pastor Acido, o pastor Ronildo estão bem, glória a Deus. Ouvimos o pastor Ronildo falar algo importante também, sobre intenção. E Deus me deu uma palavra exatamente reunindo tudo aquilo que o Espírito já está ministrando ao seu coração. Você que está aqui prestando esse culto a Deus, e você que está em casa também assistindo essa transmissão, não sei o local que você está. Hoje a gente tem essa facilidade. E eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 16. Provérbios 16. E quero falar sobre planos bem-sucedidos para 2022. O ano da decisão. Vou falar de novo. Planos bem-sucedidos para 2022. Você pode glorificar a Deus? Está fraco. Mais uma vez. Planos bem-sucedidos para 2022. Você pode glorificar a Deus? Aleluias. É o ano da decisão. E eu quero compartilhar Provérbios 16, de 1 a 3. Nós faremos a leitura inicial na versão NVI. Diz assim a palavra: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Vamos lá. Eu quero iniciar essa ministração falando sobre este ano de decisão. E você precisa neste ano ter a capacidade de resolver em seu coração, sem hesitação, servir a Deus com coragem, servir a Deus com firmeza e servir a Deus com propósitos. É isso que precisamos colocar em nossos corações. Todos os anos, ao iniciar o ano, nós fazemos planos, sonhos são colocados à mesa, planos, projetos. Alguns, por conta de tamanhas provações, acabaram recolhendo o material da mesa sem uma perspectiva de um ano bom. Esses dias eu fui convidado pelo pastor Rogério a dar uma assistência em uma das nossas igrejas do Alto Tietê, a igreja de Itaquá. E naquela noite, falando com Deus, para que o Senhor falasse comigo, levar uma palavra àquela igreja, de madrugada eu tive um sonho. E eu sonhei, e eu olhava os olhos de uma pessoa do lado de dentro, e eu via o inimigo chegando, e ele pegava do lado de dentro dos olhos da pessoa, e ele fazia desenhos
de um cenário horrível nos olhos da pessoa, no olho por dentro da pessoa. A imagem que estava fora era uma imagem bonita, mas quando você olhava por aqueles olhos, você só via desgraça e terror e coisa ruim. E eu acordei daquele sonho, e Deus falou comigo, assim, muitas pessoas estão olhando para este ano, com um olhar de que tudo será sombrio e terrível, e o inimigo está colocando isso nos olhos das pessoas, mas não será assim. Meus irmãos, eu creio num Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que aconselha, um Deus grande, nas funções mais básicas do nosso corpo. O nosso sistema autônomo, ele faz algo que muitas vezes nós não percebemos, que é o respirar. E é impossível você viver sem respirar, é o mais básico para o ser humano, a respiração. Eu tenho um problema de saúde nessa parte, no sistema autônomo, então, e eu aprendi a conviver com isso, mas sempre com os olhos voltados para a graça e misericórdia de Deus. E quando se fala disso, me faz muito sentido isso. Faz sentido. Então, quando o pastor Josué falou assim, agradeça a essa oportunidade que ela é rica, irmãos, nós temos que agradecer de verdade. Agradeça a Deus por estar aqui, por Deus falar com você, por Deus se mover na tua vida, e Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele se importa com você, de uma forma muito especial, individualmente. Deus ama cada um aqui, neste dia, Ele te ama, você que está acompanhando essa transmissão do YouTube, Ele te ama. E o primeiro verso, muitas vezes, ele é um alerta de Deus para nós. Essas pessoas que fecham os planos, não têm mais prazer em sentar e sonhar, em pensar em um ano que possa ser diferente, guardam os seus planos, os seus projetos, jogam na gaveta. Antigamente se falava lá no arquivo morto. Joga lá. E Salomão, um homem sábio, servo de Deus, ele diz: ao homem pertencem os planos. Eu não sei onde estão os seus planos, se eles estão em cima da mesa, com grande perspectiva de um futuro abençoado, ou se você já tirou da mesa e jogou na gaveta. A palavra diz: não tendes porque não pedis, ou porque pedis mal. E nós temos que entender que há um princípio que envolve a intenção do nosso coração, que envolve a nossa motivação, e isso fará toda a diferença neste ano para você. E é o ano da decisão. Você precisa decidir hoje. Se você não fez isso ainda, comece agora. Decida. Fala: Senhor, eu quero ter essa capacidade, Senhor, de não hesitar quando o Senhor me chamar, e ter coragem para fazer a tua obra, e ser firme, e ser uma vida que tem propósito. Quem tem propósito faz planos, faz projetos e vive projetos. É interessante que grandes líderes de nações sempre tinham ao seu lado estrategistas para auxiliá-los em seus projetos.
É muito importante viver o discipulado, você se aproximar de alguém que serve a Deus verdadeiramente, porque ele poderá ser, ou ela poderá ser, um instrumento de Deus para te proporcionar o crescimento, para te fazer crescer. E eu quero crescer espiritualmente. Eu sempre falo que se o dia que eu parar de aprender, Senhor, então é melhor morrer. Porque parar de aprender, acabou. Nós precisamos ter a capacidade de sentar e ver nesta vida que existem coisas importantes. E às vezes a gente fica distraído com tantas coisas, como Marta estava distraída, mas Maria escolheu a boa parte. E diz a palavra que ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. As maiores mensagens de Jesus não foram em multidões, elas também tiveram relevância, muitas vezes tem um sermão do monte, mas grandes momentos registrados na palavra estão quando Jesus estava individualmente com pessoas, com poucas pessoas. Deus, Ele dá valor em multidões, mas Ele valoriza você individualmente, Ele te valoriza, meu irmão e minha irmã, e Ele quer falar com você hoje. Na versão King James, ele fala aqui que ao homem foi concedida a capacidade de planejar. Então é uma concessão dada por Deus, essa capacidade da gente fazer planos. Deus deu isso para nós. Deus deu isso para você, igreja. Deus deu isso para você, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, mesmo que o cenário pareça todo difícil, há um Deus que quer nos dar uma visão. Ele quer limpar, pingar colírio nos nossos olhos e limpar a nossa visão para que a gente enxergue um futuro. Meus irmãos, e o maior dos futuros está que um dia estaremos eternamente com esse Deus. Aqui é algo passageiro, é rápido. Então todas as oportunidades que temos aqui, nós precisamos se lembrar dessa graça e desse amor de Deus. E aí ele fala, só que entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Nós temos a capacidade, foi nos dado a capacidade de planejar, mas diz a palavra que é o Senhor, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Na versão que nós lemos, fala, do Senhor vem a resposta da língua. Então nós podemos muitas vezes fazer planos e nós sermos tentados a achar que os nossos planos são incríveis, que os nossos planos são infalíveis, que nós somos especialistas na arte de planejar. Esse tipo de motivação é perigosa diante de Deus. E aqui está algo importante, Deus está olhando corações nesta manhã, e eu vou te dizer aí, Ele está olhando o teu, Ele está olhando o teu, Ele está olhando o teu coração. Você que está aí nos assistindo, Ele está olhando o teu coração. No entanto, essa sabedoria está quando a gente entrega, quando nós entregamos os nossos planos ao nosso Deus. Lembra que eu falei que reis, homens importantes, tinham pessoas importantes do seu lado, ajudando nos conselhos, para que o reino fosse estabelecido, para que tudo fosse bem? Um governante, um líder bem assessorado, prospera. À medida que aquele que se isola e tenta fazer tudo só,
ele é fadado ao fracasso, porque isso é arrogância. E você não pense que no reino de Deus não é assim também. Nós não podemos esquecer do fato que podemos fazer planos, mas nós precisamos convidar o nosso Deus: Senhor, esteja aqui do meu lado, me ajudando naquilo que eu devo fazer. Senhor, eu devo fazer assim? Veio ao meu coração construir o templo, disse Davi. Só que não era o que estava no coração de Deus. E Davi percebeu que ele não iria construir, porque não era. Deus falou: você não vai fazer isso. Mas ele foi de uma atitude maravilhosa. Ele podia falar: então tá bom, Senhor. Não, Davi foi e preparou tudo para que o seu filho pudesse fazer aquilo. Ele se dedicou ao máximo. Ele deu suas riquezas pessoais. Davi fez tudo para que o templo fosse edificado. Você vai encontrar isso na palavra. Então Deus faz, irmãos, todas as coisas para o seu propósito. Inclusive você foi feito, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, você foi feito para o propósito de Deus. Se você enxergar isso, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Seremos bem-sucedidos. Que palavra bonita, bem-sucedido. É bonita essa palavra, né? Ser bem-sucedido. Você escutar isso aí, e a ótica do mundo de bem-sucedido é um pouco diferente da nossa, nós vamos ver. Então, irmãos, aqui não se trata de ser predestinado, da questão da predestinação. Então, se é Deus que, se eu entrego os projetos, tem isso tudo como Deus quer, então eu não tenho escolha. Não, não é assim. Não é predestinação. Irmãos, os momentos mais felizes da minha vida foi quando eu compartilhei com o Senhor as minhas escolhas. Em todas essas escolhas eu fui bem sucedido, quando eu compartilhei com Ele. Mas teve escolha que eu fiz, por arrogância, que foi difícil. Aprendi. Eu tinha juntado uma reserva, antes do meu primeiro filho nascer, antes do João Vitor nascer. E aí juntamos para comprar, para fazer o quarto, né? E aí eu falei assim: vou lá comprar, né? Vamos lá em Pinheiros comprar os móveis. A minha esposa: tem certeza lá não é caro? Eu falei: não, nós vamos lá. Vamos lá. Aí peguei, fui. E eu me lembro até hoje, pastor Ronildo, pastor Lázaro, que eu disse assim, no meu pensamento lá: tem recurso aí, qualquer coisa, se não der certo. Meus irmãos, por que eu fiz isso? Não orei. O João estava quase para nascer e não tinha entregue ainda os móveis, e eu desesperado. Aí eu me sentei e falei: Senhor, já entendi, Senhor, me perdoa pela minha arrogância, Senhor. Meu Deus, me perdoa. Senhor, eu estou vendo aqui, a empresa praticamente está falida, que eu comprei. Não tem como eu receber esses móveis. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Senhor, não é... Isso aqui nada a ser atribuído para mim, Senhor. Mas isso aqui, Senhor, eu vou fazer um desafio, Senhor. Senhor, se esse móvel for entregue até no sábado, é no início de semana, eu vou pegar o valor desse mesmo móvel que eu tenho, que foi comprado, e eu vou dar de oferta nas nossas igrejas mais necessitadas. Sabe, Senhor, porque eu fui arrogante, Senhor. E eu me lembro que chegou na sexta-feira, a pessoa falou assim: a gente não faz entrega no sábado, infelizmente, moço, não vai dar para entregar. Eu falei: vocês vão entregar sim, até amanhã. Porque eu já estava pensando assim: pastor, as igrejas estão precisando lá, Senhor.
E eu já aprendi a lição, Senhor. Vocês vão entregar sim, vão entregar amanhã. Mas a gente não faz, vocês vão entregar amanhã. Resumo da história, no outro dia eles foram entregar e instalaram tudo lá em casa. Você pode glorificar a Deus? Se eu tivesse orado certo, ou pelo menos orado, né? Como a gente é falha. Então existem perigos nessa questão de fazer planos. Deus, meus irmãos, aborrece o orgulho. No versículo 18 desse livro de Provérbios, do capítulo 16, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então já está determinado o final daquele que é orgulhoso, é queda, é destruição. Por isso, vale muito essa rica oportunidade de levantar a mão assim e dizer: glória seja dada ao teu nome, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, aleluias. Então o orgulho, eu fui no dicionário lá, é um sentimento de respeito que alguém sente por si mesmo. É uma atitude arrogante que faz com que a pessoa sinta-se melhor e mais importante do que as outras. É o amor próprio exagerado. É quando você valoriza demais você. Irmãos, nós temos que considerar os outros. Considere as pessoas. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que alguém está falando, quando a outra está falando, ele já está pensando ali no que ele vai falar, não está nem escutando o que o outro está falando. É desagradável isso. E eu peço a Deus para não ser assim, para Deus me ajudar a não ser desse jeito. No versículo 2 da nossa leitura diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então aqui entra aquilo que o pastor Ronildo fez durante a ministração da oferta nessa noite, falando sobre intenção. E a gente precisa avaliar se os nossos planos e projetos são planos puros, são planos que vão exaltar o nome do nosso Deus. Ah, mas você fala, isso aqui é só para a vida ministerial, né? É para tudo, irmão. É para tudo. A sua vida, no seu serviço, no seu trabalho, no seu dia a dia, não tem como separar isso. A nossa vida precisa ser uma vida com intenções puras e motivações sinceras diante de Deus. Sabe por quê? Ele fala na parte B do versículo 2: mas o Senhor avalia o espírito. Na tradução King James, ele fala assim, que todos os caminhos para o homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então eu quero dizer uma coisa aqui, você está passando por uma prova hoje, viu? Está sendo avaliado, avaliada. Deus está aí olhando o teu coração. Deus está olhando o teu coração. Será que a gente consegue esconder de Deus alguma coisa? Dos nossos planos e projetos? Nossas verdadeiras motivações?
Mas existe um risco aqui, meus irmãos, porque às vezes a gente acha que está fazendo o correto, que a gente acha que está agradando a Deus, que a gente acha que está fazendo certinho. Aos nossos olhos, o nosso caminho está certo. Isso acontece, você vai poder ver sobre planos também, no capítulo 19, lá vai falar até de planos na questão até do casamento, relacionamento com o filho e outras coisas, porque às vezes a pessoa acha que está certa e não cede, e aí vem a ruína, da destruição no lar, da falta de entendimento com os filhos, porque a pessoa acha que está certa. Aos olhos dela, ela acha que está correto. Eu entendo que eu estou fazendo certo, a outra parte que está fazendo errado. Deus quer abrir os teus olhos hoje, Ele está sondando o teu coração. Ele está indo lá no mais profundo da tua vida e investigando o que você tem lá. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Será que você pode falar como salmista? Sonda-me, ó Deus, olha aqui, investiga, Senhor, se tiver algum plano, propósito, alguma coisa que eu estou fazendo, que a motivação está errada e eu não estou percebendo, abra os meus olhos para ver. Deus avalia e julga as nossas motivações. E agora eu vou pegar uma definição dentro da psicologia. E aí, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, procure o pastor Ronildo. Diz assim: na psicologia, motivação pode ser entendido como a arte, como uma série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica que atuam no indivíduo, e isso aí vai determinar o comportamento da pessoa. Então, é a série de fatores de natureza afetiva, intelectual e fisiológica que atuam no indivíduo, que vai determinar o comportamento dele. E motivação. Eu coloquei dois lados aqui nessa questão de motivação. A primeira motivação, havia um grupo no passado que pregava o prazer a todo custo para se ter uma vida feliz. Então existe de um dos lados a motivação pela busca do bem-estar e do prazer. Então, um dos lados da motivação, a busca do bem-estar e do prazer. E é o que eu vou colocar. Bem-estar é importante a gente ter, mas quando isso é exagerado, é uma grande porta para o pecado. Motivação, quando você olha para buscar somente o seu bem-estar, sem pensar nos outros, e o seu prazer, isso é um dos lados. E aí eu coloquei de outro lado, a motivação para buscar a glória de Deus. Se os teus planos forem para o seu bem-estar e prazer, haverá um resultado. Se os teus planos forem para buscar a glória de Deus, haverá um outro resultado. Caminhos retos ou caminhos perversos. O pastor Josué falou sobre caminhos. Meus irmãos,
Tem caminho que parece correto, mas o final é caminho de morte. Então vai depender da nossa atitude com Deus. Quando nós sentarmos à mesa para planejar, a nossa atitude com Deus vai determinar o sucesso ou fracasso dos nossos planos, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Então eu disse que há sempre um risco de nós nos enganarmos. Só que aqui está uma bênção nesse dia, desde o início deste culto, todos os louvores, eu senti muito a presença de Deus, uma confirmação de que o Espírito estava nos levando para o caminho correto, para essa ministração neste dia. Que há sempre um risco de nós nos enganarmos a si mesmos, mas Deus, irmãos, Deus, Ele quer nos ajudar, Ele quer esclarecer a nossa vida para os verdadeiros motivos do porquê fazemos as coisas. Ontem tivemos um bate-papo muito abençoado com um dos nossos pastores regionais, e nós falamos sobre isso, motivações. Foi maravilhoso, meus irmãos. Sabe, jovem, você é forte. Só que o jovem muitas vezes é como uma locomotiva, né, que é colocado fora do trilho. A locomotiva ela é projetada, aquele trem é projetado para levar cargas, para fazer, para avançar, só que às vezes está fora do trilho, ou no trilho errado. E Deus quer trazer, jovem, você, na sua força, para estar no trilho dele, no caminho que ele preparou para você. Os caminhos de Deus são perfeitos, maiores do que os meus, são maiores do que os teus, esses caminhos. E Deus quer que você estude neste momento aqui, que você está vendo essa transmissão, você, a igreja que está aqui reunida, Ele quer que você estude as suas motivações, mas vá aberto diante dele. Fala assim, vá, abaixe a guarda, viu? Porque ele não vai, ele pode corrigir, mas a correção que vem do Senhor, ela é maravilhosa, ela é proveitosa. Quem suporta a correção do Senhor, viverá bem. Consagre tudo que você faz, é o verso 3. Consagre, olha aqui, o que está dizendo é consagrar o que ao Senhor? Salomão, ele coloca a amplitude daquilo que a gente tem que consagrar. Consagre ao Senhor tudo. Você tem feito isso? É fácil fazer isso? E eu estava meditando nessa palavra, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, Senhor, olha para dentro de mim, Senhor. E eu fui visitado por Deus. É gostoso, meus irmãos, ouvir Deus falar conosco. Ouça a voz de Deus hoje, porque Ele quer que o seu ano de 2022 seja um ano de vitória. Ele quer que você tenha um ano abençoado. Limpe as vistas. Não deixe o inimigo pintar nos teus olhos um quadro que é impossível. Amados, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa, meus irmãos, o que a gente tenha que enfrentar, se o Senhor estiver do nosso lado, nós seremos fortalecidos por Ele, e alcançaremos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas.
Você acha que Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam um semblante caído, uma pessoa derrotada? Você acha que Deus quer isso? E essa semana eu fiquei me lembrando de Jó. Sabe quem testificou de Jó? Foi o próprio Deus. Viste o meu servo Jó? Eu sei que Deus tem prazer naquele que anda segundo a sua vontade, aquele que faz a sua vontade. E o inimigo ficava furioso: Senhor, ele é assim, porque o Senhor dá tudo para ele tem tudo. Um tempo atrás eu vi um pregador mensurando quanto que é que Jó tinha aproximadamente em recursos nos dias atuais. Gente, era muito dinheiro. Ele era muito rico. Muito próspero. E de um momento para o outro, perde tudo. Mas Deus tinha dito: olha, você não toca na vida dele. Ele teve problema de saúde, ele perdeu seus recursos financeiros, mas uma coisa, ele não perdeu a fé dele no Senhor. Ele fala: ainda que ele me mate, eu vou continuar acreditando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se talvez você já jogou na gaveta os teus planos e projetos, chegou a hora que Deus está falando: olha, abre essa gaveta aí, tira esses planos aí, vamos sentar aqui comigo. Você quer sentar com o Senhor neste dia? Senta aqui comigo. Vamos reestudar isso daí, essas prioridades, aquilo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Tudo. Até comprar o berço para o João. Meu filho está numa alegria enorme. Agradeço ao Gustavo pelo carinho. Gustavo é uma bênção. Nas transmissões, na dedicação, no amor. É como um discipulador também. Os meninos todos que trabalham na preparação deste culto, o Alexandre, todos vocês são uma bênção. Aquela dedicação, aquela preparação, pastor Andy, preparando os louvores com o grupo aqui, para que você receba a bênção de Deus que está aí, você que está aqui conosco. A nossa motivação precisa ser uma motivação para honrar e exaltar o nosso Deus. Se você for observar o comportamento de Jó, quando ele era rico, lá no início, você vai ver isso, que tudo que ele fazia, ele chegava ao ponto de oferecer sacrifícios antes mesmo dos filhos pecarem. Era uma coisa era extraordinário o negócio. O comportamento de Jó nos ensina muito. Por que ele foi abençoado? Por que Deus dava para ele? Porque as motivações de Jó eram as melhores, eram motivações sinceras diante de Deus, ao ponto do próprio Deus apontar lá para o inimigo e falar assim: ó, viste o meu servo Jó, e a palavra é meu servo. Sabe por quê? Porque Jó em tudo exaltava o nome do Senhor. Às vezes na nossa vida passamos por momentos de perdas,
Às vezes os nossos projetos são surpreendidos na escolha da profissão. De repente você está enfrentando um momento difícil, mas essa profissão, talvez você tenha lá atrás orado e falado: Senhor, o que eu devo fazer? E Deus te direcionou, e de repente você está vivendo dias difíceis. Eu quero dizer para você que não é só você que enfrenta dias difíceis, o mundo está enfrentando dias difíceis. Mas lembre-se dessa palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Continue exaltando a Deus, faça como Abraão fez. Abraão fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. E eu vejo o pastor Josué, sempre num louvor assim, sempre animado para frente, joga todo mundo: vamos adorar a Deus. Levanta a tua mão aí, adore a Deus. Irmãos, adore a Deus mesmo, Ele está certo. Deus é bom, aleluias. Mas está difícil, mas adore a Deus, vai dando glória a Deus. Você vai fortalecendo a tua fé. Não tendes porque não pedis, ou pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Lembra das duas questões de motivação? Então, seja maduro espiritualmente, seja inteligente, tenha uma fé racional, seja obediente, seja aquele que se assenta e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender. Você quer aprender? Você quer aprender? Aleluias! Eu quero. Mas o que é ser bem-sucedido? E o pastor Ronildo falou na questão das ofertas, né? Daquilo que Deus olha lá dentro do coração, na questão até do valor do dízimo, da oferta. Deus olha verdadeiramente diferente do que o mundo vê, e é muito diferente. Porque para o mundo, ser bem-sucedido é quando a pessoa tem uma vida financeira próspera, que ela tem dinheiro na conta, que ela anda com um carrão, que ela mora num apartamento grande, que ela tem tudo. Que tem um bom emprego, um bom cargo, é respeitado, é respeitada. Em resumo, possui riquezas. O salmista Davi, no Salmo 24, no versículo 3 a 5, ele diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Davi, ele está dando aqui um exemplo do que é ser bem-sucedido, do que é ser próspero. MacArthur, no seu comentário, na Bíblia que tem o comentário, que leva o seu nome, diz assim: a mostra das qualidades não significa perfeição sem pecado. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Mas, ele diz, integridade básica da motivação interior e conduta exterior. Então, prosperidade, meus irmãos, diante de Deus, a prosperidade está
quando nós temos uma motivação pura e sincera diante de Deus, diante dEle. Isso é ser bem-sucedido. Motivação pura e sincera diante de Deus. É isso que Deus valoriza. Quando a motivação é pura, quando a motivação é sincera, a conduta exterior, ela é diferente, ela é notada pela sociedade, pelas pessoas, pela sua família, por todos que te cercam. E você deve ser assim, para ser bem-sucedido em 2022. Abra a gaveta daqueles planos esquecidos, bote na mesa, convide o Senhor para estar do seu lado. Senhor, me ajuda para que os meus propósitos, para que os meus planos deste ano glorifiquem e exalte ao Senhor, que seja para a glória do teu nome tudo que eu fizer. Que tudo que eu fizer seja para a tua glória, no seu casamento, na sua vida profissional, na vida estudantil, para o jovem, em tudo, na vida ministerial, convide o Senhor. E é gostoso quando o Espírito Santo toca. Nós somos procurados por um pastor, e ele se abriu e colocou o coração dele para nós, e foi tão maravilhoso ver nas palavras dele a ação, pastor Ronildo, do Espírito Santo. E eu olhei e falei assim, Senhor, e Deus já estava me dando essa palavra, e eu pude compartilhar parte até disso que nós ouvimos aqui, que estamos ouvindo. Então, queridos, ser bem-sucedido, primeira coisa, é viver na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Você aí que está assistindo, você pode glorificar a Deus também? Viver na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, está do lado aquele que vai te ajudar a fazer os planos, os projetos. O final vai ser final abençoado, com certeza. Ser dirigido por Ele é a segunda coisa para ser uma pessoa bem-sucedida em 2022. Senhor, dirija os meus passos. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo. Senhor, um novo tempo, dirige os meus passos. Terceiro, fazer projetos que honrem e que exaltem ao Senhor. Este é o ano da decisão para a Pentecostal da Bíblia. É o ano da decisão, 2022, o ano da decisão. Projetos que honrem e exaltem ao Senhor. Quarta coisa, somos bem-sucedidos quando nós olhamos para dentro de nós e avaliamos as nossas reais motivações, ao ponto de permitir a ação de Deus para que sejamos transformados no nosso homem interior. É uma briga constante do novo e com o velho homem. Viva um novo tempo, seja útil para o Senhor. Olhe para dentro de você, olhe para dentro. Quem consegue olhar para si mesmo e parar e pensar e avaliar as ações, as motivações, é uma pessoa próspera diante de Deus. E por fim, quando nós agimos assim, Deus vai fazer prosperar as nossas vidas e os nossos projetos.
Deus fará prosperar os nossos projetos. Ele deu a capacidade para você fazer projetos, mas a resposta final vem da boca dele. Que Deus abençoe a tua vida. Seja obediente, como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você vai dar fruto na estação própria, suas folhas não vão cair. E a Bíblia diz: e tudo quanto você fizer prosperará, porque você medita na palavra dia e noite. Eu agradeço, pastor Josué, vou trazer ele de novo aqui, a rica oportunidade neste dia de estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Pastor Ronildo tem a palavra.